cultura é tudo. É o cotidiano das pessoas, é a convivência, é o pão que a pessoa come no dia, é aquele hábito, é aquele costume, é a vida ao redor da pessoa. As pessoas não estão interessadas na vida ao redor delas. Porque existe uma desigualdade abissal no processo informacional e a gente tem que pensar a comunicação inserida nesse contexto. Se o jornalismo independente dá conta, por que uma redação com recursos não dá? É porque ela não quer? É porque ela não quer gastar? E eu acho que o que falta é investimento. Eu tenho observado aqui no estado que há uma diferenciação do que é cultura para nós, né? Por ser um estado muito regional, a cultura está muito posta com aquilo das manifestações culturais que identificam essa cidade, no caso Cuiabá e o estado Mato Grosso, voltado para o siriri, cururu, para os artesãos, que eu acho que é fundamental, né, aqui no nosso estado, e que bom que nós temos essa representação. Mas, para mim, enquanto artista, eu tenho observado que, quando se trata das minhas vivências, é colocado num outro canto. Colocado, tipo assim, as vivências, então, é a arte da diversidade, é a arte da pessoa negra. Tipo, tem essa divisão que eu acredito que algumas visões fazem sentido em relação a segmentos, mas eu vejo que os segmentos que eu faço parte estão sempre ali no canto, sempre excluídos. Então, acredito que o fazer cultura e representar, ter essa identificação de uma cidade ou de um estado, também perpassa pela cultura que eu faço, que é a partir das minhas vivências, e não só aquela mais regional. Quando eu olho para a arte, eu olho que a arte ela é uma outra forma de comunicar e falar sobre a vida. Então, se por um lado a gente tem a comunicação, a mídia, que está falando sobre a vida, sobre esse ao redor, e de uma maneira informativa, a gente tem a arte, que traz talvez uma maneira reflexiva. E diante disso eu falo, a arte está fazendo o que as mídias não estão fazendo. Elas estão trazendo diferentes perspectivas sobre aquela vida. Porque se todas as mídias estão dizendo da mesma forma que acontece, mudando talvez quem é o vilão e quem é a vítima na coisa, a gente está falando sobre, e aí, vamos pensar a partir disso. A arte está falando, vamos pensar a partir disso. Eu penso que o jornalismo, ele tenha o tripé, o papel de informar, formar e entreter. Esse tripé, né, ele diz que muitas vezes a produção jornalística ela para no informar. Vai acontecer tal coisa ou aconteceu tal coisa. Formar, ele vem do processo educativo mesmo. Você tem conhecimento sobre isso, você já pensou sobre isso? Então, o papel de formar, ele é uma das bases dos pilares do jornalismo, né? Permitir a reflexão, permitir que a sociedade pense para além do fato. Isso é um papel. E pode ser também, se ele é do jornalismo, ele pode ser aplicado também no jornalismo cultural. Então a gente aprende mesmo como é que se faz esse jornalismo cultural fora daqui, e quando a gente, né, se depara com a realidade daqui, a gente vê que algumas coisas são diferentes. Em que sentido, né? A gente pensa que não tem produção aqui, cultural, e que a gente não vai ter sobre o que falar, mas a gente recebe muito material de release, né? A gente acaba, de fato, pautando isso tudo que a gente vê que o jornalismo cultural pauta, mas eu acho que Cuiabá, por exemplo, né, que é a cidade como a cidade que eu atuo, acho que a gente tem demandas para o jornalismo cultural, que é justamente, talvez, aproximar essa população do que é produzido culturalmente aqui, ou de ver as manifestações culturais atreladas à cidade, e não necessariamente a arte dentro de uma perspectiva de indústria, né? Porque a gente, às vezes, tem dificuldade de fazer jornalismo cultural aqui pelo próprio momento da cultura, né? Uma cultura que está ali sempre no circuito independente, no circuito alternativo, e se
E se o jornalista ele não tem essa vivência com esse circuito, esse jornalista ele não acessa esse circuito, né? Não quer dizer que um jornalista de cultura tenha que produzir cultura, mas ele tem que pelo menos dominar a temática e estar envolvido e conhecer, para que você consiga ter esse diálogo necessário com o leitor que vai consumir a cultura, com o produtor que o faz. Geralmente são pessoas que vieram da arte, que foram para o jornalismo ou foram para esses espaços, que acabam tendo essa sensibilidade maior, ou tendo esse desejo de colocar ali também uma pauta nesse sentido. É mais comum, pelo menos da minha perspectiva, a gente ver os artistas, as produções buscando esses espaços, falando, olha, nós somos importantes, olha só que coisa legal, por que você não fala sobre isso? É isso, eu acho que esse acesso de determinadas manifestações culturais aos jornalistas é bem limitado mesmo, né? E aí, eu acho que isso no âmbito profissional rola muito por essas questões de rotina mesmo, de falta de tempo, ou das demandas né, que são apresentadas a gente, que estão muito mais voltadas a outras editorias, né? E a gente fica muito... É complicado, né? Porque a gente, enquanto jornalista, a nossa produção, e parece que a qualidade da nossa produção depende muito das nossas vivências pessoais. Então, e se a gente não faz isso fora do ambiente de trabalho, isso de fato não existe, porque as redações elas não estão dispostas a bancar, né, que os jornalistas para terem vivências, né? O próprio tempo ali de produção das matérias, e aí isso é uma experiência do jornalismo online, né? Não permite isso. Então, assim, eu não consigo ir para uma comunidade, conhecer o que essa comunidade produz enquanto cultura. Porque na redação é aquela coisa, tem muita redação que não quer que o jornalista saia para a rua, né? Porque sair para a rua conta tempo. Você tem o tempo até a pauta, você tem o tempo durante a pauta e você tem o tempo da volta da pauta. Às vezes você perde uma tarde inteira por conta de uma pauta cultural, às vezes um dia todo por conta dessa pauta cultural. E aí a pessoa pensa assim, era para essa pessoa estar escrevendo 5 matérias agora, entendeu? E ela está se dedicando a uma. Então eu estou tirando uma série de 5 matérias para uma e acaba virando um negócio muito mecânico de que tem que escrever, tem que fazer. Falada. Quem tá aí no fundão, chega mais pra cá, galera. A gente já tem aqui os 5 poetas para começar a batalha. É importante diferenciar as mídias institucionais, né, das mídias independentes e alternativas, que vêm exercendo um papel muito importante de democratização dentro dentro do que a gente está falando, desse espaço que é o da comunicação. Porque existe uma desigualdade abissal no processo informacional e a gente tem que pensar a comunicação inserida nesse contexto. Não é todo site que tem a editoria realmente dedicada para a cultura, que tem sites que tem lá a editoria de cultura e eu sinto que a nota de corte de publicações X sites deram, vamos dar também. Ou então, é um release, beleza, vamos fazer aqui que é release. Tem sites que você percebe que não tem uma verdadeira dedicação de ir atrás de novas pautas. Vamos fazer algo aqui que ninguém fez ainda. Eu vejo mais que todo mundo deu, precisamos dar para a gente não ficar atrás. E em contrapartida a gente tem outros sites, que na verdade são bem poucos atualmente aqui em Cuiabá, que realmente se dedicam a fazer o mínimo para fazer algo diferente em questão de cultura. E aí eu fico nesse equilíbrio de frustrado, nesse sentido de que não é todo mundo, e um pouco esperançoso de que pelo menos tem gente tentando fazer a sua parte. O papel do repórter de cultura também é ser ponte e ser filtro. E isso, aí você falou como a gente consegue democratizar, como que a gente consegue fazer um jornalismo cultural para além ou dos eventos, ou do que nós entendemos como identidade de Cuiabá ou de Mato Grosso. Né? Em determinado momento você fala assim, olha, esse aqui é o rock cuiabano. Nós temos o siriri, nós temos o cururu, nós temos todas as expressões identitárias, nós temos uma produção do rock que é nossa, nós temos uma produção do estileto que é nossa, nós temos uma produção... Então, o repórter de cultura, ele fica nessa posição de ponte. Olha, observa, tem tudo isso, isso aqui também é nosso. Isso também é especialmente cuiabano, isso também é raiz.
do ponto de vista de você pode levar Cuiabá com essas expressões, você pode levar Mato Grosso com essas expressões. Eu acredito que o processo de pesquisa é fundamental para os jornalistas, né, quem trabalha com comunicação. Acredito que faz parte de uma profissional que trabalha com isso. Você tem que estar compromissado e compromissada com a pesquisa do que é aquilo que está sendo produzido e lançar esse olhar de, quem sabe, olhar para nós e vermos que nós temos capacidade de gerar uma matéria interessante. Nosso trabalho também é muito interessante, fala sobre a nossa cidade, fala sobre o nosso estado e a gente também merece esse reconhecimento. Existe, assim, não falo necessariamente de Cuiabá, né, mas no âmbito geral da formação em jornalismo, eu acho que quanto mais pessoas, né, vão entrando na universidade com experiências culturais diversas, elas têm essa possibilidade de falar de coisas que não são ditas a partir das suas vivências próprias, né? Das suas próprias culturas, digamos assim, né? Eu acho que eu percebo que existe uma geração nova de jornalistas com experiências diversas que estão dispostos e são capazes de falar sobre certas coisas justamente por conta dessas experiências. A universidade não é o espaço, né, construído para a gente. Por exemplo, não é o espaço que foi feito para a gente, é o espaço que com muita luta a gente conseguiu adentrar, né? Então é importante que a gente esteja, sim, ocupando esses espaços, demarcando esses lugares e é importante também que a gente esteja criando novos espaços de mediação da cultura, sabe? E principalmente dialogando com a comunidade, né? Que é isso que a mídia oficial não vai fazer, não vai ver esses detalhes, essas minúcias, esses processos, quais são essas demandas, sabe? Então, principalmente no âmbito de diálogo com a comunidade. O jornalismo cultural ele tem esse potencial mesmo de se aproximar das pessoas, justamente porque a gente está falando, às vezes, a gente pode até estar falando de um produto cultural, um produto artístico, mas esse produto artístico ele está trazendo representações, ele está trazendo reflexões sociais às vezes, ou quando a gente está falando sobre um processo cultural, né? O que é Cuiabá hoje? O que se produz em Cuiabá hoje? O que artistas periféricos estão dizendo sobre Cuiabá hoje? Isso são coisas que a gente vive, né? Na cidade a gente cultura é vida, assim, né? Nada mais do que isso, assim, sendo transformado em produto ou não. Eu acho que fazer pelo jornalismo independente é um caminho, mas é um caminho, eu acho que ele é muito mais difícil do que pelas redações. Porque, assim, não tem recurso. Se na redação mesmo não se tem recurso para fazer esse jornalismo cultural, o jornalismo independente tem muito menos recurso ainda, né? Eles se vira, dá pirueta, mas consegue, né? E aí eu penso assim, o jornalismo independente dá conta. Por que uma redação com recursos não dá? É porque ela não quer? É porque ela não quer gastar? E eu acho que o que falta é investimento. Eu acho que o caminho é pensar ampliar esses espaços, né? Ampliar esses discursos e principalmente entender que o jornalismo tem que ter o seu lastro nos processos sociais. A questão da formação é muito importante. Acho que a questão da formação é muito importante, né? Da gente ter essa perspectiva social, porque o jornalismo ele tem que dialogar principalmente com o seu contexto. Eu acho que quando a gente começa a falar mais sobre a nossa arte, valorizar a nossa cultura, principalmente a produção nossa regional, nossa produção local, a gente começa a sensibilizar outras pessoas. A comunicação, a mídia impressa, a mídia digital, ela é um meio de educação também. A gente pode falar que talvez ir para as escolas com essas ações, com essas produções locais, que não são só as produções de siriri, cururu, de rasqueado, a gente ir com essas outras produções de hip hop, de jazz, de rock, de
de artes visuais, de fotografia, do audiovisual nosso, a gente conseguir colocar esse espaço nas escolas, com certeza a gente vai gerar uma outra geração, sim. Mas até para que esses educadores saibam que isso é uma possibilidade, o meio de comunicação também é um aliado para essa educação ser possível, sabe? O meio de comunicação, ela é educadora. Para mim, o cenário ideal é ter investimento em cultura. Porque quando tiver investimento em cultura, né, quando a gente bombar de editais em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, editais, porque quando você permite que esse trabalhador da cultura tenha uma renda e ele tenha condições de produzir e de repente esse processo ele já é acessível ao público, porque quando há editais, nós temos aí o ingresso solidário, a meia solidária, algumas formas, o ingresso gratuito, algumas formas de incentivo de acesso, né? Então, eu penso que o cenário ideal é investimento alto em cultura. Porque se há investimento alto em cultura, existe produção. Se existe produção, existe demanda. Né? Pessoas vão assistir a espetáculo, pessoas estarão no meio da praça e vai ter uma apresentação mambembe no meio da praça. Estou lá na praça e estou assistindo. Vai ter espetáculo de sombra em um semáforo. Não sei. Né? Então, havendo investimento em cultura, vai ter produção cultural. Havendo produção cultural, vai ter demanda. E aí a gente vai permitir que a sociedade tenha mais intimidade com isso. Que ela entenda a cultura como algo do seu cotidiano, né? Que desfaça preconceitos, né? Tenha menos preconceito com o artista circense que está no semáforo. Né? Se houver essa proximidade e havendo demanda, vai ter mais investimento em jornalismo cultural. Muitas produções que eu faço, muitos dos trabalhos que eu já lancei, que são divulgados nacional e internacionalmente, estão falando de Cuiabá, estão falando de Mato Grosso, estão falando da UFMT. Então, por que não os veículos midiáticos e os jornalistas daqui também olharem para a arte produzida por mim, por outras pessoas como eu, enquanto uma arte um produto que vai gerar engajamento, porque eu acredito que, infelizmente, hoje muito se diz sobre engajamento, né? O que vai gerar acesso, likes, interação e compartilhamentos. Eu acho que o jornalismo cultural tem esse potencial de superar o fato, né? Ir além, entender os processos, o contexto mesmo, né? Porque eu acho que o grande problema do jornalismo em Mato Grosso, no geral, é a falta de contexto. E eu acho que cultura é contexto, né? Então, eu acho que, sim, o jornalismo tem uma responsabilidade imensa, eu acho. Né, pelo que a população conhece ou pelo que as pessoas conhecem da população fora daqui, ainda mais se a gente está pensando no jornalismo online, né, ou num jornalismo que hoje tem a capacidade de chegar em vários lugares, assim, né. Eu acho que é isso, o cenário ideal seria jornalistas terem condições e serem financiados a fazer suas produções independentes, empresários conseguirem perceber um pouco o mercado de uma maneira alternativa, diferente e rentável também, e a gente olhar para algumas produções como jornalismo cultural também, né?